Juntos no Enem. Olá você, querido aluno, querida aluna. Eu sou o professor Leonardo Gomes, da disciplina de Matemática. Estamos juntos aqui no projeto Juntos no Enem para levar você para a universidade pública com aquela nota show de bola. Bom, e nessa aula vamos falar sobre função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Então, como resolver, como dominar esse assunto. Então, quer deixar ali tudo nos trinques, assista aí essa aula com muita atenção, com muito carinho. Então, vem comigo. Vamos acompanhar aqui no nosso slide. Então, eu separei aqui para vocês 5 partes principais de como dominar, como entender esse assunto chamado de função quadrática. Então, primeiro, definição. Nós vamos falar o que é, quais são os elementos que compõem a função quadrática. No segundo momento, valor numérico. Como calcular o valor numérico de uma função quadrática? Como é cobrado esse assunto na prova do Enem e nas demais questões da prova de matemática? Terceira parte, raízes e resolução. Essa parte é mais delicada, vem as fórmulas, a parte de equações. Quarto ponto, gráfico. Eita! Na parte do gráfico, nós vamos ter a nossa famosa parábola, ou seja, ela vai ter uma concavidade, um vértice, tem fórmula, tudo junto e misturado. E por fim, na última parte da nossa aula de hoje, coordenadas do vértice. Também nós vamos apresentar de uma forma simples, clara e objetiva todos esses elementos. Beleza? De Creuza? Então quer deixar tudo dominado? Vamos avançando naquele passo a passo que você já conhece. Vem comigo aqui no slide. Então, para início de conversa, o que é essa tal função quadrática? O que é que ela tem que ter para ser chamada de quadrática ou do segundo grau? Então acompanhe aqui o texto. A função quadrática também é chamada de função polinomial, ou seja, apresenta ali vários termos, vários monômios. Ela também é do segundo grau. Ela é uma função representada pela seguinte expressão. Acompanhe. f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Querido aluno, querida aluna, observe que nós temos muitas variáveis, também conhecidas por letras, mas todo cuidado é pouco, cada letra tem sua representatividade. Então, nós vamos detalhar aqui, por exemplo, A, B e C. Esse A, B e C são chamados de números reais. São números que podem variar o seu valor. Porém, chamo a atenção para um detalhe. O primeiro número que acompanha a variável elevada ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então, voltando aqui, na parte azul do nosso slide, nós vamos ter f de x vai ser igual a x ao quadrado. Observe que nós temos a letra A e a letra B do lado esquerdo, antecedendo a variável x. Então, eles são números reais que multiplicam um dado valor que ainda não conhecemos. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Nós temos f de x igual 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Sendo, vamos agora identificar quem são os elementos que caracterizam o A, o B e o C, os termos dessa função quadrática. Então, como vamos saber quem é o A? Gosto de dizer assim, é todo número que acompanha a variável ao quadrado, é todo número ali que aparece do lado esquerdo. Então aqui, olha, no nosso exemplo, nós vamos ter o A sendo o número 2, 2 positivo. Lembrando que sempre quando não aparecer o sinal do lado esquerdo antes do número, será sempre subentendido como mais, como positivo. O famoso termo B, B de bola, B de brigadeiro, é o termo que acompanha a variável elevada a 1. Por isso aqui o nosso B é o número 3. E por fim, o C, também conhecido como termo independente, é aquele que não tem nenhuma variável ao lado. É aquele número que eu gosto de dizer assim, ele está pertinho da igualdade, então vai ser o número 5. Portanto, sempre importante identificar, querido aluno, querida aluna, quem é A, B e C, pois provavelmente nós vamos trabalhar aí, inclusive na aula de hoje, algumas fórmulas, e a mais conhecida, a famosa fórmula de Bhaskara, e depois vem o delta, tudo isso e muito mais, mas segura aí, vamos avançando.
Então, eu trouxe aqui um segundo exemplo. Observe que nem sempre a função quadrática vai apresentar os três termos, o A, o B e o C. Em alguns momentos, em alguns exemplos, pode ser que não apareça o valor de C ou não apareça o valor de B. Ou seja, o número que vai lá do lado da igualdade que está sozinho, ou aquele númerozinho do meio que acompanha a variável elevada a 1. Então, no nosso exemplo aqui do slide, nós temos g de x igual menos x ao quadrado mais 4. Cuidado, todo cuidado é pouco. Vamos observar quem é A. Observe que a variável x ao quadrado não tem um número visível ali do lado esquerdo. Temos ali o menos x ao quadrado. E agora? Subentende-se que é 1 e acompanha o sinal do x, que é de menos, ou seja, o valor de A, nesse nosso exemplo, vai ser menos 1. E agora, observe o detalhe da questão desse nosso exemplo, não temos o segundo termo, não temos o B de bola. E aí, o que acontece? Nós vamos atribuir o zero, é isso mesmo, olha. Não temos a variável com o expoente elevado a 1. E outro detalhe interessante, quem será o termo independente? O famoso C. E aí, quem sobrou ali, sozinho na pista, sem nenhuma variável ao lado? O número 4. Portanto, no nosso exemplo, nós temos A sendo menos 1, o B sendo 0 e o C igual a 4. E aí? Fácil, tranquilo, very easy, extremamente fácil? Então vamos avançando. Agora eu trouxe um exemplo um pouquinho diferente da função quadrática. Observe agora que novamente está faltando alguma coisa. Quem será que não veio para a festa dessa vez? Observe o nosso exemplo. A função h de x igual x ao quadrado menos x. Quem será o A? Novamente não apareceu, está subentendido. Aquele número ali, olha, escondido. Porém, você que acompanha o nosso projeto Juntos no Enem, tem que ficar atento, querido aluno, querida aluna da rede pública, principalmente. O número que está anterior ao x ao quadrado será o número 1, quando não aparecer nenhum outro número. Por isso que nós dizemos que o A vale 1. Observe agora uma variável ali sozinha. O expoente lá em cima não apareceu, subentende-se que é 1. Portanto, aí vai ser o nosso B. B vai ser igual a menos 1. Por que menos 1? Porque acompanha o sinal do x ali. Detalhe desse nosso exemplo, não apareceu o número sozinho, o C. E agora? E agora, tio Léo, o que fazer? Nós vamos atribuir o valor de 0 na letra C. Portanto, nesse nosso exemplo, A será 1 positivo, B de bola, menos 1, e o termo independente, o C, será 0. Ok? Facinho? Vamos avançando, tá ficando fácil, extremamente fácil? Espero que sim. Bom, chegamos agora a uma outra parte da função quadrática, chamado valor numérico de uma função. Eu gosto de dizer assim para os meus alunos, entenda as regras do jogo. E aqui é semelhante a um jogo, onde só tem praticamente uma regra. Troque a letra pelo valor citado na questão. Vamos trocar então a letra pelo número que foi sugerido nessa questão. Então, lendo aqui o nosso resuminho do que eu falei, valor numérico de uma função. Para encontrar o valor numérico de qualquer função, conhecendo a sua lei de formação, basta realizarmos a substituição do valor de x para encontrar a famosa imagem, ou seja, o valor que a questão está pedindo. Então, note, querido aluno, querida aluna, que valor numérico tem sim aparecido em muitas provas, principalmente na prova do Enem. E a boa notícia, essa questão é do grupo das fáceis. Vamos conferir aqui o nosso exemplo. Dada a função f de x igual x ao quadrado mais 2x menos 3, calcule. E aí eu coloquei em destaque de azul na nossa letrinha A, primeiro exemplo. Quem é o f de 0? Entenda as regras do jogo. Olha aí, troque a letra, a variável x, por 0. Portanto, querido aluno, querida aluna, aonde tem x, coloque o 0 e aí vamos fazer os cálculos que restarem. Portanto, se era x ao quadrado, nós vamos ter 0 ao quadrado. Está ficando fácil. E vamos continuando, substituindo. Onde tem x, coloca 0. Olha, mais 2 vezes x vai ser mais 2 vezes 0. E repete o final, menos 3. Aí respira, ficou fácil, calcula na categoria, olha, 0 ao quadrado resulta em 0.
mais 2 vezes 0 resulta em 0 e repete o menos 3. E aí, no nosso final, 0 mais 0 dá 0 e 0 menos 3. Menos 3 é o nosso valor numérico. Portanto, traduzindo aí o que a questão pediu, na função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, o valor numérico de f de 0 equivale a menos 3. Ou seja, sempre que substituirmos o valor de x por 0, nós vamos obter um valor numérico de menos 3. Está fácil? Vamos avançando. O nosso segundo exemplo agora, nós vamos ter f de 1 na mesma função. Então, deixa eu voltar aqui. Nós tínhamos x ao quadrado mais 2x menos 3. Repito, troque a letra pelo número. Vamos aqui então, ó. Nós vamos ter, tinha x ao quadrado, agora é f de 1. Troca o x pelo 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Mas nós tínhamos 2 vezes x, agora nós vamos ter 2 vezes 1. E aí, portanto, repete o final, mais 3. Aí é muita calma nessa hora, querido aluno, querida aluna. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que resulta em 1. Mais 2 vezes 1 dá 2. E repete ali o finalzinho, o mais 3. Então, olha só o que aconteceu aqui. Detalhe, o final é menos 3, tá? Tem um mais 3 ali, mas foi só um erro de digitação. Então, ó, nós vamos ficar com 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0, 0, 0, 0. Beleza? Então, todo cuidado ali no joguinho de sinais. Já observei ali, ó, um erro de digitação, mas corrigimos e chegamos aqui no número 0. Beleza? De Creuza, todo cuidado é pouco. Então, vamos avançando. No nosso terceiro exemplo aqui, ó, nós vamos ter f de 2. Vou voltar aqui na função principal, ó. Pronto, aqui, ó. A nossa função principal é, lembrando, x ao quadrado mais 2x menos 3. Note que o terceiro sinal é negativo, ok? Então vamos aqui no terceiro exemplo. f de 2, ou seja, onde tem x, coloca 2. Então nós vamos ter 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, ali é um menos, tá? O 3 ali é negativo. Então 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2 também é 4. E por fim, menos 3 da função inicial. Então, cuidado aí, ó. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, nós vamos chegar a 5. Portanto, o valor numérico dessa função, quando nós tivermos f de 2, vai resultar em 5. Beleza? Então, nós estamos relembrando aí também as famosas expressões numéricas, potências, multiplicações, as 4 operações. Importante relembrar, querido aluno, querida aluna, toda essa parte da matemática básica. A prova de matemática do Enem valoriza muito a matemática básica. Fique esperto, fique esperta também. Vamos avançando. Mais um exemplo. Eita, cuidado, número negativo. Todo cuidado é pouco, a probabilidade de erro é muito grande. Se errar um sinal, perdeu tudo, perde toda a questão. É igual o rapazinho que vai namorar a menina e erra o nome da menina, tá tudo acabado ali mesmo. Cuidado! Vamos lá. Então, f de menos 2. Onde tem x, vamos colocar menos 2. Então, nós vamos ter agora menos 2 ao quadrado, porque era x ao quadrado, mais 2, que era vezes x, agora vezes menos 2. E, por fim, o menos 3. Vamos ver agora, ó. Cuidado. Menos 2 ao quadrado, nós vamos observar a propriedade da potência. Olha aí, todo número elevado a um expoente par. Dentro dessa realidade de parênteses, o resultado é positivo. Portanto, menos 2 vezes menos 2 resulta em 4. Cuidado agora, ó, famoso jogo de sinais. Na multiplicação, eu gosto de ensinar assim, iguais dá mais, diferentes dá menos. É o famoso jogo de sinais. Então, mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4. No final, repete o menos 3. Cuidado agora no final, olha, f de menos 2, 4 menos 4, 0. E aí sobra o menos 3. Então perceba, querido aluno, querida aluna, valor numérico de uma função quadrática não é um assunto difícil, não é uma parte difícil. Porém, exige atenção e concentração. Beleza? De Creuza, vamos avançando então. Chegamos agora a uma outra parte da função quadrática importantíssima, principalmente na prova do Enem. Famosas raízes da função. Então, falar de raízes é falar também
de solução. Encontrar os valores que substituem as variáveis daquela equação, daquela função, e tornam a função verdadeira. Então eu trouxe um resuminho aqui para vocês, vamos acompanhar nosso slide. As raízes, também chamadas por alguns autores de zeros da função do segundo grau, representam os valores de x tais que a função vai ser igualada a zero. Então, normalmente, o passo a passo, a grande dica é igualar a função a zero. E aí, provavelmente, vai aparecer uma equação do segundo grau. É isso mesmo. E aí o aluno já se assusta, mas não pode ter sustos. Basta se preparar bem e resolver questões. E aí, na nossa parte final, eu trouxe essa dica. Olha, as raízes da função são determinadas pela resolução da equação de segundo grau. Então tá aqui, ó, o f de x ele vai sumir, nós vamos igualar a função, na verdade, ao valor de zero. E aí vem o nosso amigo delta e o nosso amigo Bhaskara. E aí é treino. Toda a parte de fórmula na matemática é bem desempenhada, é bem performada, quando o aluno resolve várias questões. E aí nós vamos avançar aqui, ó, para a famosa fórmula de Bhaskara, que eu coloquei nesse nosso slide, que diz assim: para resolver a equação do segundo grau, podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados é aplicando a fórmula de Bhaskara. E aqui eu faço uma observação. Nem sempre a equação do segundo grau ela vem completa. Em alguns momentos, como vocês viram nos primeiros exemplos, ela pode vir sem o valor de C, aquele termo independente, sem o valor de B, o termo do meio. Então fiquem espertos, não é obrigado, não é obrigatório de nenhuma forma, sempre que o cálculo for necessário, utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos ver aí mais à frente essa situação. Bom, falando aí de fórmula de Bhaskara, e aí é um trauma, um drama para muitos alunos, mas é treino. E eu gosto de dizer o seguinte, né? Tem a frase muito conhecida, treino é treino, jogo é jogo. Mas tem outra frase que é mais interessante que diz assim: treino difícil, jogo fácil. Então quem treina bem, faz aí o dever de casa, faz aquela parte do estudo ativo durante os seus horários de estudo, a parte de fórmula de Bhaskara fica tranquilo. Então, vamos lembrar aí que a fórmula de Bhaskara traz primeiro o famoso delta, também conhecido como discriminante da equação, como sendo delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E por fim, parte final, encontrando delta, nós vamos ter aí o valor de x, as famosas raízes da equação, sendo menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Alguns autores trazem menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, e aí depende de cada um escolher o seu melhor método. E aí vamos dividir tudo por 2 vezes a. Parece muita informação, mas repito, treino é treino, jogo é jogo, e treino difícil gera um jogo mais fácil. Então vamos treinando. Então eu trouxe aqui um exemplo para observarmos como nós devemos lidar com a equação do segundo grau. Nosso exemplo traz o seguinte. Acompanhe comigo no slide. Encontre os zeros da função f de x igual 2x ao quadrado mais 8x menos 24. E aqui eu já faço a primeira observação. Nós temos uma função quadrática porque tem uma variável elevada a 2. Observe ali no termo inicial. E aí, essa função quadrática traz uma equação de segundo grau completa. Tem todos os termos. Olha aí, o valor de a sendo 2, o segundo valor sendo de b mais 8 vezes x e o famoso termo independente, o menos 24. Então vamos avançando. Primeiro momento, lógico, é encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Por quê? Porque fica muito mais fácil. Então vamos observar, voltando aqui, olha. O A vai ser 2, por quê? É o valor que acompanha a variável ao quadrado. O B vai ser 8, porque é o valor, o número que acompanha a variável elevada a 1. E finalmente o C vai ser menos 24, porque é o valor independente, o termo independente que não tem letra nenhuma, está sozinho na pista ali, no final da equação. E aí nós podemos aplicar o famoso delta, ou discriminante da equação, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí vira um jogo novamente, e troca a letra pelo número. E aí cuidado também
com os sinais. Então nós vamos ter delta igual, quem é b, 8, 8 ao quadrado, menos quem é 4, menos 4, que é fixo da fórmula, vezes, agora sim, quem é A, 2 e quem é C, menos 24. Aqui uma dica, sempre que aparecer número negativo, tenha mais atenção. Todo cuidado é pouco. Vamos lá. 8 ao quadrado, cuidado, não diga que é 16, não. Isso aí é um erro gravíssimo, porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Por isso nós temos 64. E aí, cuidado com os sinais. Lembra? Sinais iguais dá sempre positivo, sinais diferentes dá sempre negativo. Iguais dá mais, diferentes dá menos. Por isso vamos fazer o jogo de sinais aqui, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Ou seja, vai ficar positivo, boa notícia. 4 vezes 2, 8. E aí 8 vezes 24, 192. E aí a melhor notícia dessa parte, o delta vai gerar um valor positivo e um quadrado perfeito, 256. Mas o que seria quadrado perfeito? Note que 256 tem sim uma raiz quadrada exata. Ele é gerado, é o resultado de um número que é multiplicado por ele mesmo. Bom, resumindo aí o que eu falei, ó, vamos avançar a parte final. Vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara em sua parte derradeira, como dizia a vovó. Ó. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre, ou dividido por 2 vezes a. Então o b era 8, ficamos com menos 8, menos é fixo da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de 256, que é o delta que nós encontramos. E por fim, dividido por 2 vezes 2. E aí nós vamos chegar às soluções ou raízes dessa equação. Nós vamos ter x igual a menos 8 mais ou menos 16. Opa, voltei. De onde saiu esse 16? Ó, raiz quadrada de 256. Então, avançando. Então, sempre nós vamos observar, querido aluno, querida aluna, um valor positivo e um valor negativo. Cuidado! Então, eu vou usar primeiro o símbolo de negativo, tá? Então, menos 8 menos 16 dividido por 4. Eu gosto de dizer assim, junte as dívidas, pense em dinheiro. Então, se eu devo 8, devo 16, eu vou ficar, na verdade, devendo 24. Então, nós vamos ter menos 24 dividido por 4. E aí, lembra do jogo de sinais. Iguais dá mais, diferentes dá menos. Então, portanto, aí, 24 dividido por 4, vamos chegar a menos 6. Beleza? E aí, para encerrar esse exemplo, a raiz positiva. Então, no meio ali, o valor de 16 agora fica positivo. Cuidado, olha. X' foi menos 6 e esse valor positivo vou chamar de x duas linhas. Vamos ficar com menos 8 mais 16. E aí vamos pensar em dinheiro novamente. Menos 8 mais 16 fica 8 positivo. E aí 8 sendo dividido por 4, chegar ao valor de 2. Number 2 aí, número 2. Portanto, aí as raízes menos 6 e 2 dessa nossa questão. Ok? Muito trabalho, mas está dando certo. Vamos lá, vamos avançando. Opa! Parte importantíssima da função quadrática, querido aluno, querida aluna. Gráfico da função quadrática. Um gráfico. Então, estamos vendo aí, tendo a oportunidade de olhar nos noticiários, muitos gráficos, principalmente nos últimos dias, nos nossos telejornais. Então, olha só. O gráfico da função quadrática, nós vamos ter parábolas. O que é isso? Então, acompanhe no nosso slide. O gráfico das funções do segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas. Então, nós vamos ter aí curvas representando a função quadrática em seu gráfico. E ainda tem mais, tem 2 detalhes. Essa curva, eu gosto de brincar, lembra das cavidades do camelo. Ela vai ter uma abertura chamada de concavidade e ela vai ter também o nosso querido e amado vértice. Então, vamos avançando aqui. Temos aqui ainda alguns detalhes. Essa curva, né, a curva de uma função quadrática, corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, em no máximo 2 pontos, dependendo do valor do discriminante, o famoso delta. Então, cuidado. O valor de delta ele admite 3 possibilidades. Ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, ou simplesmente o delta pode ser negativo.
Então, se o delta for maior que zero, o gráfico cortará ou tocará o eixo x em 2 pontos. Se o delta for menor que zero, a parábola não toca o eixo. E por fim, se delta for igual a zero, a parábola tocará o eixo x em apenas um ponto. A prova de matemática do Enem traz, de vez em quando, o famoso gráfico. Então, fiquemos atentos. Vamos avançando. Outra observação e chegou a hora da fórmula. Eita, o drama para muitos alunos, a tal da fórmula. Então, existe ainda um outro ponto, também chamado de vértice da parábola. E esse vértice, de vez em quando, aparece na prova do Enem. Então, o que é esse vértice da parábola? Ele que é o valor máximo ou mínimo da função. Então, esse ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula. Olha só, nós temos aí duas fórmulas que vocês têm que memorizar com muito carinho. Então, portanto, é aí o domínio de técnicas de memorização, seja com frases engraçadas, seja com mnemônicos, mas que você, querido aluno, querida aluna da rede pública de ensino, chegue na prova do Enem lembrando das principais fórmulas. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, coloquei aqui de vermelho. X do vértice vai ser igual a menos B dividido por 2A. Lembra da história do A, do B e do C? Então, eles aparecem aqui nas coordenadas do vértice. E, por fim, o Y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4A. Então, vou aqui avançando. Nós vamos ter o seguinte, olha. Na função quadrática, quando o A, aquele primeiro número que acompanha a variável ao quadrado, quando ele for zero, ou seja, quando ele for positivo, nós vamos ter a concavidade, ou seja, a abertura voltada para cima, a abertura da parábola. Porém, quando o A, aquele número que acompanha a variável ao quadrado lá no início, for negativo, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Tem até uma dica que diz assim, quando A é positivo, o sorriso, o emotion está triste. Esse mesmo, concavidade para cima, a perna está feliz, então lembra de um sorriso. E quando a concavidade está para baixo, aí sim, o sorriso, na verdade, agora vai ser um sinal de tristeza, o sorriso para baixo. Né? Então vamos avançando aqui. Eu trouxe um exemplo para nós observarmos como aplicar essa fórmula. Acompanhe. Encontre as coordenadas do vértice da função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Eita! E agora? Como resolver? Não tem para onde correr. Tem que lembrar da fórmula, as duas fórmulas, x do vértice e y do vértice. Então, acompanhe aqui a resolução. Então, para encontrar as coordenadas do vértice, nós vamos calcular o valor do delta, porque, ó, considerando A sendo menos 1, B igual a 4 e C igual a menos 2. Eu vou voltar aqui só para lembrarmos, olha, as duas fórmulas. Ó. O x do vértice vai ser menos B dividido por 2A. E por que calcular delta? Por causa do y do vértice. Olha que interessante, o y do vértice vai ser menos delta dividido por 4A. Então vamos avançando no nosso exemplo. Aqui é importante identificar quem é A, quem é B e quem é C. Observe, o A será menos 1, o B mais 4 e por fim o C será menos 2. Então nós vamos ter aí o A, como eu acabei de falar, menos 1, B 4, C menos 2 e vamos calcular o delta. Cuidado agora. Nós vamos ter, quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes 0. Importante que você já tenha memorizado. Então, B ao quadrado é 4, que é o B, 4 ao quadrado, 16. Cuidado com os sinais, ó. Menos com menos dá mais, e mais com menos, menos. E por fim, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. E aí nós vamos ter o delta sendo o resultado de 16 menos 8 igual a 8. Então, cuidado, o delta aí vai ser 8. Então, calculando o nosso querido x do vértice e o y do vértice, nós vamos ter em x do vértice menos b dividido por 2a. Se b era menos 4, então ali ó, nós vamos ter menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Por que que o resultado ficou positivo? Olha que interessante, ó. Menos 4 dividido por menos 2. Então lembra do jogo de sinais. Iguais dá mais, diferentes dá menos a cada dois números.
Então, menos 4 dividido por menos 2 resulta em 2. O famoso jogo de sinais. Y do vértice, para terminar, nós vamos ter menos delta. O delta resultou em 8. Portanto, aí, olha, menos 8 dividido por 4 vezes menos 1. E agora, nós vamos ter menos 4. Novamente, menos com menos dá mais. E aí, 8 dividido por 4 vai dar 2. Ok? Fim de papo. E aí coincidiu de que o y do vértice e o x do vértice tivessem resultados iguais, mas nem sempre serão resultados iguais, ok? Então, para fechar essa questão, portanto, o ponto do vértice tem coordenadas 2 e 2. Beleza? De Creuza? Vamos avançando. Opa! Chegamos no nosso final. Então, recapitulando aqui. Nós, vou só colocar aqui, no nosso primeiro slide, nós vimos então, passou rápido, não foi? Ó, deixa eu colocar aqui. Nós vimos nessa aula os principais pontos da nossa observação da função quadrática. Então, nós vimos que, recapitulando, a função quadrática, a definição, ela vai ser uma função que traz a equação do segundo grau. Então, vamos lembrar de delta e de Bhaskara. Vamos lembrar quem são os elementos dessa equação. Quem é A, quem é B e quem é C. Nós falamos também na aula de hoje sobre o valor numérico. Eu falava sobre um jogo, troque a letra pelo número. Importante, querido aluno, querida aluna, essa estratégia, esse método. Quem estuda com método, com estratégia, sai na frente nessa caminhada, na verdade, nessa corrida em busca da tão sonhada vaga na universidade pública. Raízes e solução. Aí não teve jeito, memorizamos aí, falamos sobre as fórmulas de delta, fórmula de Bhaskara, na verdade, e o delta. Falamos também do gráfico, lembrar que se aparecer um gráfico com uma curva que vai ter uma abertura e um vértice, parábola. E essa é a característica do gráfico da função quadrática. Por fim, falamos das coordenadas do vértice. A prova do Enem, infelizmente, vou aí falar disso, né? Não traz as fórmulas, a grande maioria das vezes, nas questões. Portanto, tem que ter a técnica de memorização. Então, tá aí os nossos 5 principais elementos que nós falamos na aula de hoje. Vou colocar aqui as nossas redes sociais, vou avançando aqui um pouquinho. Opa, chegou, foi. Então, querido aluno, querida aluna, você que acessa as redes sociais, está aqui o nosso Instagram, leosilva_7, lá tem muitas dicas, memes, eu até brinco, né? Como ficar rico ou menos pobre, enfim. E o nosso canal no YouTube, Domine Matemática. E aí, para encerrar a nossa aula, espero que você tenha gostado. Importante treinar, resolver questões, ter uma estratégia, uma metodologia. Eu sempre gosto de dizer que jogo é jogo e treino é treino. Mas quem treina bem, o jogo fica mais fácil. Se o treino é mais difícil, o jogo tende a ficar mais fácil. A prática traz a facilidade, a quase perfeição. Beleza? De Creuza. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado mais fácil, claro e objetivo. E eu sempre gosto de encerrar com essa frase: dedique-se, alcance seus objetivos e realize seus sonhos. E não há sucesso antes de trabalho. Não é verdade? Então, primeiro muito trabalho, depois vem o sucesso. Por isso essa nossa frase, esse lema, esse nosso grande objetivo, né? Dedicar-se para alcançar objetivos e aí tudo vem por acréscimo na realização dos seus sonhos, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Então, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Aquele abraço aqui, professor Leonardo, torcendo pela sua vitória, seu sucesso é o nosso sucesso. Valeu! Juntos no Enem.